pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, assim como já puderam ver pelo título, eu venho partilhar com vocês a minha experiência ao ter entrado na segunda fase de ingresso na faculdade. Para quem não sabe, eu vou este ano para o segundo ano em jornalismo e quando eu entrei o ano passado, no primeiro ano, eu entrei na segunda fase. Portanto, eu hoje venho partilhar com vocês a minha experiência e responder também a algumas perguntas que vocês me fizeram lá no meu Instagram. Antes de passarmos para o vídeo em si, deixem já o vosso like para apoiarem aqui a nossa série de Back to School. Não custa mesmo nada e ajuda-me imenso. Subscrevam o canal se me estão a ver pela primeira vez e sigam-me lá pelo Instagram para não perderem nada. É por lá que eu costumo pedir-vos para fazerem perguntas aqui para os vídeos ou até mesmo sugestões de vídeos. Sem mais demoras, vamos então passar para o vídeo, que eu sei que é isso que vos interessa. Há um ano atrás eu estava exatamente na mesma posição que vocês. Possivelmente a grande maioria das pessoas que vai ver este vídeo são pessoas que vão entrar, muito provavelmente, na segunda fase de candidaturas, ou então que estão na dúvida se conseguem entrar na primeira e já estão a ponderar a possibilidade de poderem entrar na segunda fase. E, portanto, eu tinha a certeza que ia entrar na segunda fase e, portanto, o que eu estava a fazer era ver todos os vídeos possíveis e imaginários no YouTube sobre a segunda fase de ingresso e reparei que também não haviam assim tantos vídeos, por isso é que hoje também estou a gravar a minha experiência para poder ajudar mais pessoas, assim como os vídeos que eu vi me ajudaram de certa forma. Vou começar por vos contextualizar um bocadinho. No 12º ano, no fim do 12º ano, eu fiz exame de português, só. E na primeira fase tive acho que 12, não me recordo bem da nota, mas foi 12 mais ou menos. E eu sabia que não ia entrar porque, apesar de ter uma média de 16, aquele 12 ia estragar uma média, então eu já sabia que não ia entrar na primeira fase. Entretanto, fui à segunda fase do exame de português e tive 16,9 e fiquei com a certeza que era na segunda fase que eu ia entrar. E assim aconteceu. Eu entrei então na segunda fase de ingresso na faculdade. Obviamente que tinha imensos medos relativamente à matéria. Tinha medo de já estarem a fazer trabalhos ou avaliações, relativamente a fazer amizades e tudo mais, porque apesar de não entrarmos assim tão mais tarde, pelo menos no meu caso, a minha primeira semana de aulas foi a terceira ou quarta semana de aulas, portanto eu entrei quando as outras pessoas já estavam há 2 ou 3 semanas, portanto já é uma diferença, já dá para as pessoas se ambientarem assim minimamente. Portanto, obviamente que temos imensos medos, mas no meio disto tudo a coisa boa é que já vos dou aqui o spoiler, que a minha experiência foi mesmo muito boa, eu tive muita sorte. Espero que este vídeo sirva para vos acalmar de alguma forma. Sem mais demoras, vou-vos passar a contar então como é que correu tudo isto de entrar mais tarde. Basicamente, eu soube que tinha entrado na segunda fase à noite e basicamente no dia seguinte comecei então a tratar da matrícula. Eu tratei da matrícula e tudo mais e terminei oficialmente a matrícula na sexta-feira, ou seja, ia começar as aulas na segunda-feira. No meio disto tudo eu tive muita sorte porque, por incrível que pareça, entrou alguém na minha faculdade com um nome muito parecido ao meu. Não faço ideia quem seja, mas sei que fui contactada por pessoas que entraram na minha faculdade na primeira fase a dizerem-me que nós também entrámos na mesma faculdade que tu, vimos que estava lá o teu nome na lista dos colocados, queria-te perguntar se queres dar o teu número de telefone para ficares no grupo dos calores. Isto até foi uma rapariga que me contactou pelo Instagram e eu fiquei um bocado tipo, ok, entrou alguém com um nome muito parecido com o meu e eu respondi que eu não tinha entrado, mas que me ia candidatar à segunda fase. A rapariga foi super querida e disse que eu lhe podia dar o meu número e eu ia para o grupo dos caloiros na mesma e caso, pronto, não entrasse na segunda fase, depois saía do grupo e estava tudo bem. Eu ponderei um bocadinho, porque quando são coisas muito importantes eu gosto de me manter quietinha no meu canto e só sair a contar para toda a gente quando as coisas já aconteceram. Então eu tinha um bocado de medo de entrar no grupo e depois não entrar na segunda fase. Eu preferia ter a certeza que já lá estava, só que depois de muito pensar, ponderei bem e pensei, ok, vai estar tanta gente no grupo que se porventura eu não entrar na segunda fase é só sair do grupo e ninguém nota. Então foi isso que eu fiz, eu entrei, ou seja, antes de eu já estar na faculdade, eu já estava num grupo com os caloiros daquele ano. Portanto, isso foi uma grande ajuda, assim, uma ajuda gigante, porque já sabia quem é que ia estar na minha faculdade naquele ano, ou pelo menos muita gente estava nesse grupo, e portanto isso já me ajudou imenso. Entretanto, andamos uns dias para a frente e saíram as colocações da segunda fase e eu fiquei. E então eu fui a esse grupo dos caloiros e disse que tinha entrado na segunda fase. E pronto, e basicamente, quando eu disse que tinha entrado na segunda fase e disse que tinha entrado para o meu curso que é jornalismo, automaticamente alguém me pôs no grupo dos caloiros de jornalismo. Pôs-me com todas as pessoas que tinham entrado nesse ano para jornalismo.
Então, quando chegou a altura de eu escolher a minha turma, que eu escolhi completamente ao calhas, porque os horários eram muito parecidos e eu não percebia nada dos horários, acabei por escolher a minha turma e disse no grupo já do meu curso que tinha ficado na turma, no caso era a turma A, puseram-me logo no grupo do WhatsApp da minha turma, ou seja, dias antes de eu começar as aulas, eu já estava no grupo com a minha turma. Obviamente que nem toda a gente vai ter esta sorte, mas foi mesmo uma grande, grande ajuda. Estando no grupo com a minha turma, eu podia tirar todas as dúvidas que eu tinha sobre o horário, que eu não percebia nada do horário, podia também já meter conversa com algumas pessoas, portanto, eu tive mesmo muita sorte e tenho a plena noção disso. Portanto, isto foi uma grande ajuda para depois me conseguir sentir um bocadinho mais segura e mais calma, porque já não ia completamente à descoberta. Então, basicamente, passei o fim de semana, antes de começar as aulas oficialmente, a chatear toda a gente no meu grupo de turma, porque eu não percebia nada do horário. E eu não fui a única a entrar na segunda fase, portanto, também tinha outras pessoas que também estavam nesse grupo dos calores e, portanto, já estavam no grupo de turma. E então estávamos todos ali a tirar dúvidas sobre o horário, porque eu não conseguia perceber onde é que eram as aulas, eu não conseguia perceber os turnos. E eu disse mesmo, desculpem se estou a fazer imensas perguntas, mas é que eu não percebo nada. E eles foram super prestáveis. Foi logo imensa abertura para eu fazer as perguntas todas. Então, durante o fim de semana, eu consegui perceber o meu horário todo, consegui perceber qual é que eram as aulas que eu tinha e as aulas que eu não tinha por causa dos turnos. E também consegui ter os resumos em dia, porque as pessoas da minha turma disponibilizaram logo os resumos das aulas que já tinham tido, que não era quase matéria nenhuma, mas eram alguns apontamentos das aulas. Então, no fim de semana, eu percebi o meu horário e meti logo os resumos todos em dia, o que foi uma grande ajuda, porque assim segunda-feira eu já estava em pé de igualdade com toda a gente e isso foi mesmo muito importante. Outra coisa que é mesmo muito importante é começarem logo a falar com alguém. Mesmo que não tenham número de telefone de ninguém, nem nenhuma rede social e não conheçam mesmo ninguém, quando chegarem no primeiro dia, metam conversa com alguém. Se está alguém à porta da mesma sala que vocês, metam conversa, eu acho que é mesmo muito importante. Porque apesar de não entrarmos muito mais tarde, já são umas semanas mais tarde e isso é o tempo suficiente para já existirem alguns grupinhos, que é completamente normal. E então, para não se sentirem à parte, porque quanto mais tempo for passando, mais difícil é a parte de integração. Portanto, metam conversa logo com alguém, basta meterem com uma pessoa que a partir daí já trocam o número de telefone, redes sociais e vão conhecendo o resto da vossa turma e as coisas depois fluem de forma bastante orgânica e bastante natural. Como eu não sou boba nem nada, quando eu fui para o grupo da minha turma, eu vi que foi também uma rapariga que tinha entrado na segunda fase, foi para o mesmo curso que eu e escolheu a mesma turma que eu. Então o que é que eu fiz? Mandei-lhe logo mensagem privada a dizer que também tinha entrado na segunda fase e a combinar de nos encontrarmos à porta da primeira aula que íamos ter na segunda-feira. Entretanto, estava na porta do auditório, uns minutos depois chegou a tal rapariga com quem eu tinha falado no fim de semana anterior e nós começámos logo a conversar as duas. Quando entramos na aula, mais uma pessoa meteu conversa connosco e pouco a pouco fomos conhecendo as pessoas e, portanto, ajudou imenso o facto de começar logo a falar com alguém. A sério, façam isso porque o primeiro passo é o que dá mais medo. Depois disso acontece tudo naturalmente. E obviamente que eu podia ter começado a falar com a rapariga e depois, passado umas semanas, conhecemos outras pessoas e nunca mais nos voltarmos a dar porque encontramos pessoas com as quais nos identificamos mais e descobrimos que não somos assim tão parecidas. Mas, mais uma vez, tive imensa sorte e um ano depois nós continuamos amigas e é das minhas amigas mais próximas da faculdade, portanto eu tive mesmo muita sorte. Mas tudo bem se vocês começarem a falar com as pessoas e perceberem que não são parecidas com vocês só precisam de falar com pessoas para se integrarem. Depois vão descobrindo onde é que vocês pertencem, quem é que é mais parecido com vocês, quem é que não é, e pronto, isso é totalmente natural. Entretanto, lá fui para a aula e o que é que aconteceu relativamente à aula? Foi uma aula de apresentação de trabalhos. Obviamente que eu fiquei logo, ok, no final da aula vou falar com o professor, explicar a situação e o que é que eu estava à espera? Que ele me dissesse sobre o que é que era o trabalho e depois apresentávamos na próxima aula e pronto, era o que era. Mas no fim da aula fomos falar com o professor, eu expliquei que éramos de segunda fase e tudo mais e ele foi um querido, ele disse que tem noção que entram alunos mais tarde e por isso o que ele fez foi dar só a parte inicial da matéria e depois meteu os alunos a apresentarem essa parte inicial da matéria para quando chegassem os alunos da segunda fase não perdessem quase matéria nenhuma e mesmo aquela matéria inicial que perderam poderem recuperar através das apresentações dos colegas. Então isso foi mesmo ótimo e não tive que apresentar nada, acabada de chegar. Relativamente às outras cadeiras, eles já tinham começado a dar matéria, mas lá está, era tudo uma matéria muito inicial. Já haviam grupos feitos para trabalhos, mas eram trabalhos que ainda faltava imenso tempo para serem feitos e para
para serem entregues, apresentados, as frequências também faltavam um tempão, faltavam meses, portanto eu não estava assim tão atrás dos outros que entraram mais cedo, apenas tinha perdido mesmo a parte inicial da matéria e como eu já tinha os resumos também foi super fácil meter-me a par. Mas obviamente que sinto que tenho um bocadinho a responsabilidade de vos dizer que nem sempre é assim, nem sempre é um mar de rosas, que a minha experiência foi mesmo muito boa, que eu tive mesmo imensa sorte, mas que dependendo de faculdade para faculdade vocês podem não ter tanta sorte. Mas não se preocupem que nada do que aconteça, se tiverem uma avaliação, uma apresentação, nada do que aconteça é vossa culpa e os professores também são compreensíveis, porque não é? Vocês entraram mais tarde, não têm como saber a matéria no primeiro dia. Portanto, vão descansados porque pode correr super bem e se por acaso tiverem uma frequência e chumbarem, é completamente normal. Estranho era vocês passarem, não é? Depois vão a exame e têm o semestre todo para estudar, portanto, sem stress mesmo. Acho mesmo que a melhor dica que eu vos posso dar é comecem logo a falar com alguém, comecem mesmo a pedir resumos, o que fizeram nas últimas aulas, para as pessoas vos mandarem foto, porque vai-vos ajudar imenso terem os resumos todos em dia, porque já se vão sentir um bocadinho mais dentro das coisas e não vão estar tão à toa nas aulas, por exemplo. Isso foi uma coisa que me ajudou mesmo imenso, é que eu comecei as aulas e pude começar a escrever como eles, não tinha matéria em falta porque já tinha tudo em dia. Portanto, não me senti mesmo nada perdida. As perguntas que me fizeram no Instagram foram todas um bocadinho à volta do mesmo, das avaliações, da matéria, também sobre fazer amizades e, portanto, eu já fui respondendo assim ao mesmo tempo que ia partilhando assim a minha experiência, mas, respondendo diretamente, não me senti perdida na matéria por tudo aquilo que já expliquei e sobre as amizades, não senti que foi mais difícil fazer amizades porque lá está, eu juntei-me logo a pessoas que tinham entrado na mesma altura que eu e que estavam na mesma situação que eu, portanto foi super fácil. Mas confesso que no segundo semestre já estava muito mais enturmada e já tinha amigos tanto na minha turma como fora da minha turma, como mesmo de outros anos, enquanto que no primeiro semestre ainda estava ali um bocadinho a palpar terreno. Sinto que foi uma coisa, lá está, muito natural, é falar com a primeira pessoa e depois as coisas vão com o seu tempo. Há pessoas que fazem amizades mais rápido, pessoas que demoram mais tempo. Eu senti que foi um processo mesmo super natural e que rapidamente já estava tudo como devia estar e já tinha os meus amigos, o meu grupo de amigos, já conhecia várias pessoas. Portanto, é mesmo uma questão de darmos o primeiro passo, porque o resto vai fluindo naturalmente e por isso não tenham pressa, não tenham medo, porque as coisas acontecem mesmo de forma natural. O primeiro passo é o mais difícil, a partir daí é tudo super tranquilo. Bem, pessoal, como vocês viram, a minha experiência não foi de todo difícil, foi bastante fácil e as coisas foram acontecendo com naturalidade. Claro que não é a mesma coisa entrar na segunda fase e entrar na primeira. Eu perdi coisas como a recepção ao caloiro, aquela primeira semana em que está tudo em êxtase, mas as coisas acontecem mesmo na altura que tem que acontecer e se entrarmos na segunda fase por alguma razão foi. Hoje em dia não sinto diferença nenhuma ter entrado na segunda fase ou ter entrado na primeira. Nas primeiras semanas senti porque tinha que ter essa conversa com os professores, de explicar que era da segunda fase e pronto, ir acompanhando as coisas que estavam a acontecer e conhecendo as pessoas. Passado um mês vocês já nem se lembram que entraram na segunda fase porque já estão super enturmados com toda a gente, ou mesmo que não estejam, as coisas levam o seu tempo. Pode ser que só no segundo semestre é que se sintam 100% integrados e está tudo bem. Depende imenso da faculdade onde vocês estão, da abertura dos vossos colegas, mesmo dos professores, porque sei que há sítios em que os professores dão logo matéria à maluca, não foi o meu caso e ainda bem, mas se for vocês eventualmente vão conseguir acompanhar, até porque se não fosse possível acompanhar e sentirem-se integrados, não existia segunda fase, não é? Existe segunda fase e em algumas faculdades, esporadicamente, existe terceira fase. Por alguma razão, os alunos conseguem integrar-se, nós conseguimos, é só deixar as coisas acontecerem no seu tempo. Eu adorei o meu primeiro ano e entrei na segunda fase, portanto não tem absolutamente nada a ver. E se eu tivesse a opção de ter entrado na primeira fase em vez de na segunda, eu não tinha mudado nada, porque eu sinto que aconteceu tudo mesmo de forma natural e como tinha de ser. Bem, pessoal, eu acho que não ficou nada por dizer, eu acho que consegui partilhar aqui a minha experiência da melhor forma possível. Mas se vocês ficaram com alguma questão sobre o assunto, sintam-se livres para me fazer as perguntas todas aqui nos comentários, porque eu respondo a absolutamente todos os comentários. O intuito deste vídeo é mesmo ajudar-vos, portanto perguntem-me tudo o que vocês precisarem. Se ainda não deixaram o vosso like, deixem, ajuda-me imenso e assim este vídeo consegue chegar a mais pessoas que também possam precisar de o ver. Se ainda não subscreveram ao canal, subscrevam aqui em baixo para não perderem mais nenhum vídeo da nossa série de regresso às aulas e não se esqueçam de me seguir lá pelo Instagram porque eu estou sempre a pedir-vos perguntas para os vídeos e até mesmo sugestões de vídeos.
Eu espero mesmo que este vídeo vos tenha sido útil de alguma forma e foi este o vídeo. Muitos beijinhos e nós vemos no próximo. Tchau!